Fala aí pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o João Sampaio. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a técnica do rapport, tá? É uma técnica muito utilizada aqui em vendas e negociação e é muito boa para quem quer ampliar o seu repertório, o seu conhecimento aí em vendas, negociação, conexão com clientes, tá? E basicamente o rapport é a base de uma venda, tá? O rapport é uma conexão, um relacionamento que você gera com o seu cliente através de conexão, tá? Conexão é muito importante hoje em dia em uma venda, tá? Você tem que fazer o seu cliente se identificar com você para que ele não te enxergue como um mero vendedor ali, uma pessoa que só quer empurrar produto para cima dele e ganhar dinheiro em cima disso, tá? Bom, o rapport a gente utiliza ele basicamente em primeiras impressões, em uma conexão fria, tá? Onde o cliente não conhece o seu produto e o cliente não conhece a sua pessoa, tá? Principalmente via telefone aqui, tá? Olha aqui o meu mouse, não sei se vocês estão conseguindo ver. Via telefone, que é o que eu vou abordar com vocês no vídeo de hoje. Eu também separei aqui o rapport via WhatsApp, só que eu vou explicar em um outro vídeo, porque daí são outras técnicas, é bem semelhante, mas são outras técnicas, outros modos, outros truques que eu vou abordar com vocês, tá? Bom, primeiro vamos começar aqui. O que é rapport, tá? Vou abrir aqui a chavezinha com vocês. Rapport é conexão profunda com base em comportamentos. Eu já vou explicar melhor para vocês cada um desses tópicos, tá? Rapport é entrar no mundo do outro e deixá-lo confortável com você. E rapport é o outro gosta de você sem saber o motivo, tá? Resumindo esses três tópicos, rapport é você se conectar com o seu cliente, copiando ou se espelhando em comportamentos que ele tem, que ele faz, tá? Através de linguagens, de palavras que ele utiliza, de linguagens corporais. Assim você vai se conectar com o seu cliente, ele vai analisar que você está tomando as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que você, ele vai se conectar e vai se sentir a mesma pessoa que você, ele vai sentir que você é igual a ele, tá? Sendo assim, então ele vai se sentir muito mais confortável, tipo, nossa, esse cara aqui parece comigo, então eu vou confiar nele, eu vou ouvir o que ele tem para falar, tá? E o outro gosta de você sem saber o motivo, você é uma pessoa agradável a ele e ele não sabe o porquê. Então, é assim que funciona o rapport, tá? Agora deixa eu fechar aqui. E rapport, para que serve o rapport? Ele serve para fazer o cliente sentir que está falando com alguém igual a ele e não com um vendedor. Então aqui a gente já entra o que eu falei com vocês anteriormente, que o cliente não vai se sentir como se você fosse um mero vendedor, tá? E essa é o intuito do rapport, é a gente se conectar com ele com base em comportamentos e humanidade, tá? Eu já vou falar sobre a humanidade com vocês daqui a pouco. Deixa eu fechar aqui. E agora a base do rapport, que são basicamente do que o rapport é feito, como aplicar o rapport. Essa base do rapport aqui está aplicada mais presencialmente, só que muitas dessas ferramentas funcionam também via telefone, só que eu já vou abordar melhor com vocês isso daqui, tá? Então vamos abrir aqui. A base do rapport é tom de voz, ritmo e pausa e espelhamento, tá? Basicamente esses três tópicos estão conectados um ao outro, tá, pessoal? Vamos começar aqui pelo tom de voz. Aqui, espelhe o ritmo e a energia do cliente, tá? Normalmente, cada pessoa tem o seu jeito de falar e a sua energia, o jeito que expressa a sua energia. Tem pessoas que falam um pouco mais rápido, tem pessoas que são mais agitadas, entusiasmadas, tem pessoas que são mais intensas, mais frias, mais calmas. Tem pessoas que são mais sorridentes na voz, né? Falam um pouco mais sorrindo, assim você consegue perceber o sorriso dela através do telefone ou mesmo pessoalmente você vê a pessoa sempre sorrindo. Tem pessoas que são mais fechadas. Enfim, você vai identificar qual é o perfil do cliente, tá? Lembrando que provavelmente vocês ainda não conhecem, ou quem já conhece, vocês podem se lembrar que nós temos 3 perfis de cliente, 3 perfis de pessoas, tá? Temos o perfil sinestésico, o perfil visual e o perfil auditivo, tá? Eu já vou abordar esses 3 perfis em um outro vídeo para vocês, mas basicamente o perfil sinestésico são aquelas pessoas que se conectam melhor tocando, são aquelas pessoas que gostam de te tocar, de te cumprimentar forte, de te abraçar, tocar nas suas costas. Agora o perfil visual são aquelas pessoas que olham bastante para você, percebem bastante os seus movimentos, são pessoas que reparam em tudo que você faz e comentam. Agora, o perfil auditivo são aquelas pessoas que gostam mais de ouvir, tá? Elas são um pouco mais fechadas, elas estão sempre
atentas, elas estão sempre ouvindo o que você tem para falar, tá? Então, tom de voz está... Não só tom de voz, né? Tom de voz, ritmo e pausa, os dois estão totalmente conectados a esses 3 perfis que eu comentei com vocês, tá? Então, identificando qual é esse perfil do cliente, você pode espelhar o ritmo e a energia do cliente. E aqui tá alguns exemplos, tá? Olha só. Se o cliente fala devagar, você vai diminuir o seu ritmo, você vai falar um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo com o seu cliente, tá? Agora, se ele é entusiasmado, você também vai ser entusiasmado com o seu cliente. Agora, se ele é um pouco mais intenso na voz, você também será um pouco mais intenso na tua voz, tá bom? Agora, vamos partir aqui para o ritmo e pausa, olha só. Não atropele o cliente, espere ele terminar de falar para responder e use pausas estratégicas. O silêncio também é o seu aliado. Bom, aqui eu acabei de utilizar um pouco de pausa na minha fala para vocês entenderem um pouco melhor como exemplo, tá? Mas vamos aqui para o tópico não atropele o cliente, espere ele terminar de falar para responder. Bom, em toda venda, tá? Não só na venda, em todo o diálogo em si, em toda conexão, relacionamento, nós gostamos de estar sempre no centro, tá? Toda pessoa gosta de estar sempre no centro. Então, na venda, a base da venda, não só a base, um dos princípios fundamentais de uma venda para uma venda ser concretizada é você centralizar o seu cliente no centro, tá? Ele tem que ser o foco daquela conversa, ele tem que ser o foco daquela venda. Você não pode focar somente no produto, somente na solução, você tem que focar no que o cliente quer. Afinal, todos nós gostamos de ser ouvidos, de alguém prestando atenção na gente. Então, em uma venda, você vai sempre ouvir mais do que falar, tá? Você vai sempre focalizar ali na necessidade do cliente. E levando isso em consideração, não atropele o cliente, tanto que, levando isso em consideração, se você atropela o seu cliente, você vai estar sendo um pouco desrespeitoso a ele, tá? Você vai estar sempre falando mais do que ele vai se sentir um pouco para trás, e isso não é muito legal. Então, principalmente, né, aqui em uma técnica aplicando em rapport, que é em conexões frias nos primeiros contatos, isso não é tão legal porque o cliente já vai ter uma má impressão com você logo de cara, tá? Então, evita bastante atropelar o cliente, sempre deixe ele terminar de falar, sempre induza ele a falar mais, tá? Eu já vou explicar isso melhor aqui no rapport via telefone. E no caso das pausas estratégicas, o silêncio também é seu aliado, é que essas pausas, o silêncio, ele permite o cliente a raciocinar, a refletir o que você falou e também, principalmente, a refletir o que ele falou, tá? Então, se o cliente fala alguma coisa ali e você se permanece um pouco em silêncio por alguns segundos, olhando para ele fixamente, prestando atenção nos gestos corporais dele, ele vai raciocinar, ele vai refletir o que ele falou, ele vai consumir aquele que ele falou e ele vai se sentir mais aberto depois que ele falou aquilo e você vai mandar a contraproposta, vai rebater o que ele falou, tá? Não rebater questão de uma briga, tá? Você só vai mandar ali a sua outra fala, tá? E agora nós temos a técnica do espelhamento. Essa daqui é a técnica principal do rapport, tá? É a técnica mais forte, a técnica-chave de tudo isso, porque ela já está relacionada com ritmo e pausa e também já está relacionada com tom de voz, tá? Tanto que também ela já está relacionada a todos os que estão aqui no rapport via telefone, tá? Vocês já vão entender melhor aqui, ó. Olha só, espelhamento. Utilize as mesmas palavras que o seu cliente. De maneira discreta, copie os comportamentos e a linguagem do seu cliente. Espelhar cria identificação instantânea. Isso já está relacionado ao que eu falei com vocês anteriormente aqui no começo do vídeo, que você vai utilizar o mesmo vocabulário que o seu cliente, tá? Eu vou adaptar essa ferramenta para o mercado imobiliário, para a corretagem de imóveis, que é o que eu entendo, que é o que eu estou inserido atualmente, que se o cliente chega para você e fala de apartamento, de condomínio, de casa, eu estou buscando uma casa, eu estou buscando um apartamento neste condomínio, você não vai alterar as palavras que ele, tá? Você provavelmente adaptando ao mercado imobiliário, tá? Isso daí você pode adaptar com o seu mercado, você não vai falar empreendimento, você não vai falar o imóvel, você vai estar sempre conectado com o cliente falando as mesmas palavras que ele, tá? Para ele não se sentir leigo também, tá? Então é sempre bom você não deixar o seu cliente se sentir leigo, não usar normas técnicas muito difíceis, muito de especialistas que o cliente pode ser que não entenda. Então,
sempre use as mesmas palavras que o seu cliente, fale a mesma língua que ele, tá? Se ele tem um sotaque diferente, se ele tem um sotaque diferente de outro lugar, você não vai puxar totalmente o sotaque, porque pode ser um pouco vergonhoso, um pouco constrangedor, tá? Mas tenta falar um pouco a língua dele, se ele é do interior, não seja totalmente formal. E agora, aqui já copiando, use as mesmas palavras que o seu cliente, copie os comportamentos e a linguagem do seu cliente, tá? Copiar como copiar? Então, o espelhamento, nesse caso aqui, a gente está falando de como se fosse uma reunião presencial, talvez uma reunião via videochamada, tá? Onde você pode enxergar o seu cliente e o seu cliente pode te enxergar. Você vai copiar os comportamentos do seu cliente, como se ele estivesse... Vocês não estão me enxergando aqui agora, né? Eu não estou com uma webcam, só estou falando. Mas imagina que o seu cliente está de braços cruzados, olhando para você. Você também pode copiar de maneira discreta. Você vai começar a copiar, ficar de braços cruzados. Ele vai copiar, colocar a mão embaixo do queixo. Você também pode colocar a mão embaixo do queixo. Ele vai copiar, ele vai coçar o braço. Você também vai coçar o seu braço. Enfim, tem vários jeitos que você pode copiar o seu cliente, espelhar os comportamentos dele. E é aí que está a chave, tá? Aí que está o ouro, que é você espelhar ele sempre, a todo momento, só que de maneira discreta, tá? Não muito na cara, porque o inconsciente do seu cliente vai perceber que você está fazendo os mesmos gestos, os mesmos comportamentos que ele, e ele vai identificar que você é a mesma pessoa que ele, tá? Então, espelhar cria identificação instantânea, ele vai sentir que você fala igual a ele, vai sentir que você está no mundo dele, então ele vai se sentir muito mais seguro, muito mais confortável para falar da necessidade dele, para investir a confiança dele em você, para você solucionar o problema do cliente. Enfim, então o espelhamento é a técnica-chave aqui no rapport, tá? Então usem e abusem do espelhamento, mas claro que sempre de maneira discreta, tá? Discreta, acho que não existe, né? Agora a gente vai no rapport via telefone, né? Isso aqui eu vou falar bem por cima, tá? Porque não tem muito o que se aprofundar em cada um desses. Só o título você já consegue perceber, já consegue se ajustar. Então, falando aqui o que a gente já disse anteriormente, evite soar como um operador de call center ou vendedor genérico, tá? Todos nós, quando a gente vai fazer uma compra, a gente quer comprar alguma coisa, a gente quer ser atendido por uma pessoa que é parecida com a gente, né? A gente não quer um vendedor que seja totalmente diferente de nós, ou um vendedor genérico que só quer empurrar produto em cima da gente e arrancar o nosso dinheiro, né? Como no caso de também você vai ligar para alguma operadora de internet, vai ter ali o operador de call center, ele vai estar sempre com uma fala robótica, com um script de atendimento ali por trás, e isso não é legal. Em alguns mercados, tá? Quando o mercado é um pouco mais sofisticado, o atendimento, a venda tem que ser humanizada, tá? A humanidade hoje em dia converte, a humanidade é uma das coisas mais fortes hoje em dia, porque em um mundo repleto de inteligência artificial, de robôs, de pessoas seguindo scripts, a humanidade é o que diferencia, tá? Então evite soar como um operador de call center ou vendedor genérico, olha só. Complementando, né, você pode transmitir autoridade para que o cliente sinta que está falando com um especialista. E seja você mesmo e faça o cliente sentir que você é igual a ele com as técnicas de rapport anteriores. Então, você mesclando esses dois aqui, você vai transmitir autoridade, você pode repassar informação para o seu cliente, só que, claro, não fazendo com que ele se sinta leigo, tá? Não faça com que o seu cliente se sinta leigo, apenas oriente ele de maneira suave, de acordo com a energia, com a pessoa que ele é, tá bom? E aqui, seja você mesmo, tá? Não tente se adaptar a sua personalidade para a personalidade do cliente, não fique forçando a barra, tá? Seja você mesmo, faça o seu cliente ser conquistado por você mesmo, pela pessoa que você é, só que, claro, utilizando as técnicas de rapport que eu repassei para vocês anteriormente, tá? E agora, tenha um interesse genuíno pela pessoa que o cliente é e por o que ele faz. Perdão, já estou confundindo aqui tudo. Então, tenha um interesse genuíno pela pessoa que o cliente é e por o que ele faz, tá? Você não vai ser uma pessoa que vai se forçar a gostar do cliente, tá? Você vai ter que ter... Claro que todas as pessoas são diferentes, tem pessoas que nós achamos que são pessoas malucas, tem pessoas que a gente não concorda com algumas coisas que elas falam, que elas acham. Só que em uma venda você tem que se aprofundar no seu cliente, você tem que gerar um relacionamento. Então não tem como gerar um relacionamento sem
gostos, sem gostos compartilhados, sem você se interessar por alguma coisa daquela pessoa, tá? Então você pode se interessar por alguma coisa, você pode se interessar pela roupa que ela usa, pela forma que ela pensa, pela família dela, de como ela trata a família dela, pelo hobby que ela tem, enfim, você vai encontrar, mesmo que a pessoa seja maluca, você acha a pessoa maluca, você tem que encontrar alguma coisa em comum que você goste daquela pessoa, tá? Para que você possa gerar relacionamento. E por o que ela faz, ou seja, às vezes você pode gostar do que ela faz na empresa, de como ela trata os funcionários dela, enfim, tem várias maneiras que você pode encontrar, ter um interesse genuíno pela pessoa, e isso faz a gente se descobrir melhor como pessoa também, tá? Tem muitas coisas que a gente não sabe, que a gente acaba descobrindo através de outras pessoas, e isso é bem legal, isso amplia o nosso repertório de conhecimento geral, tá? Então, olha só, faça perguntas abertas que mostrem curiosidade real, seja o melhor ouvinte, eu já abordei isso aqui para vocês, tá? Que você tem que ouvir mais do que falar em uma venda, e faça perguntas estratégicas que sirvam de apoio para você trazer a solução ao cliente. Você pode mesclar esse daqui com o primeiro, fazer perguntas abertas e fazer perguntas estratégicas, tá? E quanto mais o cliente fala, mais ele se sente entendido, tá? Já podem deixar tudo isso aqui anotado no caderno de vocês ou no bloco de notas aí, no documento do Word, que é muito importante cada uma dessas informações que eu estou passando para vocês, tá? Agora, junto também desses dois e desses outros três que eu falei aqui, nós temos o ajuste de energia e frequência, tá? Olha só. Você precisa combinar o seu tom emocional ao tom emocional do cliente. Isso está totalmente conectado e relacionado ao que eu falei anteriormente com vocês de ritmo e pausa e tom de voz, tá? Aqui em cima na base do Rapport, olha só. Está totalmente conectado a esses dois aqui, porque é basicamente o que eu já falei para vocês, que vocês têm que se adaptar à energia do cliente, como ele fala, como ele se comporta, como ele age, como ele demonstra o que ele sente. Então, você precisa combinar o seu tom emocional ao tom emocional do cliente. E olha só algumas técnicas aqui, ó. Cliente racional, seja objetivo e técnico. Cliente entusiasmado, seja empolgado e positivo. Cliente desconfiado, seja paciente e transparente, tá? O cliente precisa sentir que você é da mesma frequência que ele. A gente só se relaciona com pessoas que a gente se identifica, né? Essa ideia de que os opostos se atraem na venda é totalmente mentira, tá? Então, sempre busquem, principalmente, se espelhar no cliente, também se adaptar a como ele é, como ele se sente, como ele demonstra o que ele sente, como ele demonstra o que ele está achando, como o que ele quer, o que ele busca. Então, isso aqui é primordial para uma venda, tá? Ajuste de energia e frequência, tom de voz, ritmo e pausa e espelhamento. Esses 4 alinhados com todos esses, você vai fazer um rapport incrível, tá? Eu garanto isso para vocês. Vocês vão ver o poder do rapport na prática quando vocês aplicarem, tá? Vocês vão perceber que depois de aplicar cada um desses métodos em uma ligação de telefone ou no WhatsApp que eu vou abordar com vocês no futuro ou presencialmente com o cliente, vocês vão ver que é uma técnica muito forte, acho que é indispensável em toda venda essa técnica, acho que é obrigatório ter rapport, porque é ela que faz você se comunicar, se relacionar com o cliente, se conectar com mais facilidade, com mais compreensão, né? Então, vamos aqui voltar aqui para essas ferramentas, nós temos o microcompromissos, tá? Olha só, diga frases que pedem pequenos sims. Então você vai elaborar pequenas frases e vai enviar ao cliente para que ele diga sim de maneira que são perguntas bobas, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês algumas perguntas, olha só. Acabei de mudar aqui o formato, olha só. Você me ouve bem aí? Posso te enviar uma opção que eu acredito que vai te surpreender? Faz sentido para você? Essas aqui são perguntas bobas que quase 100% de certeza o cliente vai dizer sim, tá? Esse sim é muito importante, eu já vou dizer aqui mais pra frente, olha só. Esse sim é muito importante porque cada sim é um passo para uma confiança maior, tá? O cliente vai ficar dizendo sim, 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 ele vai se identificar cada vez mais com você, ele vai sentir que vocês estão mais alinhados, os mesmos objetivos, ele vai sentir que você está entendendo o que ele quer, então é muito importante você fazer esses microcompromissos, mesmo que sejam coisas bobas, coisas pequenas, tá? Agora vamos aqui para o sinceridade e transparência, que ele está alinhado com o que eu disse com vocês anteriormente, de você ter um interesse genuíno pelo cliente e para você ser mais humano, olha só.
O rapport não é você fingir simpatia, é mostrar verdade na pessoa que você é, tá? Só que claro que de maneira totalmente educada, você nunca vai ser ignorante, arrogante com o seu cliente, tá? Que isso daí é você praticamente perder a venda, então a gente não quer isso, tá? Olha só, opa, já estou mudando aqui sem querer. Quando o cliente sente transparência, o rapport se consolida. Então, além do rapport te auxiliar aí, olha só a moto passando aqui no fundo, além do rapport aí te auxiliar com a sua venda, você concretizar a sua venda, fidelizar cliente, o rapport também é muito eficaz na sua vida social, tá? Você pode transformar aquele cliente, além dele ser o seu cliente fiel, ele também pode ser um amigo seu, um parceiro, um sócio, tá? Então você vê o poder do rapport aqui quando você aplica sinceridade e transparência, porque você vai acabar criando ali um relacionamento a longo prazo com o seu cliente, e isso vai intensificar mais a intimidade de vocês vão compartilhar negócios juntos, vão fechar novos negócios juntos. Às vezes o cliente mexe com o carro, você mexe com o imóvel, você acaba comprando o carro do cliente, ele acaba comprando imóvel com você, vocês vão fazer essa parceria, né? Então olha só a importância do rapport que é em uma venda. Ele não é só para você iniciar a venda, mas também para você fazer ali o follow-up, para você continuar a fazer o pós-venda também, tá? Isso, claro, que com sinceridade e transparência, porque a gente não se relaciona com pessoas que a gente não confia, né? Então já está meio óbvio isso daqui, tá? Agora, boas práticas que eu separei para vocês aqui, tá? Essas boas práticas são para vocês aplicarem mais em ligações telefônicas, olha só. Use o nome do cliente no meio da conversa, não só no início. Não corrija o cliente. Mostre entusiasmo contido, isso aqui é bem importante, tá? E conecte histórias, tá? Olha só, começando aqui pelo use o nome do cliente no meio da conversa, não só no início. Muitas pessoas que eu vejo cometendo esse erro hoje em dia é que não fala o nome do cliente na conversa, seja pelo telefone, pessoalmente, pelo WhatsApp. Enfim, você falar o nome do cliente, você falar, oi Ricardo, então Ricardo, essas coisas é muito importante, tá? Porque o cliente vai ouvir o nome dele, ele vai se sentir, ele vai ficar em modo mais atento, tá? Quando a gente ouve o nosso nome, a gente fica mais atento ao que a pessoa tem para falar. Então, é uma prática aí muito poderosa, além de ser também, eu considero uma prática bem respeitosa, tá? Você falar o nome do cliente, ele vai mostrar que você lembra do cliente, vai mostrar que você está totalmente focado para o cliente, então isso é bem importante, tá? Nós temos aqui alguns exemplos que eu separei para vocês, olha só. Então, Ricardo, pelo que eu entendi, eu entendo completamente, Ricardo, então é muito importante, tá? Tem muitas pessoas já usam, tá? Então isso aqui é meio irrelevante para algumas pessoas, mas para quem não usa, para quem está entrando agora no mundo das vendas, da negociação e não conhecia essa prática, pode adotar que essa prática é uma das mais eficazes, é muito boa também, tá? E olha só, não corrija o cliente, isso aqui está alinhado com o que eu falei para vocês, que não pode fazer o cliente se sentir burro ou leigo. Então, redirecione com suavidade, não utilize normas técnicas, fale sempre a língua do cliente, tá? Não fica corrigindo ele completamente, não faça o cliente falar, tipo, essa região está muito desvalorizada. Não fale, não é que ela não está desvalorizada, entendeu? Você tem que ser sempre educado, você tem que estar sempre suave com o cliente, você tem que transmitir mais conforto, que o cliente possa dizer a opinião dele sem medo de você contrariar ele ou desvalorizar o que ele está falando, entende? Então, isso aqui é bem importante. Isso aqui, para uma primeira impressão, é muito bom também você não corrigir o cliente, isso aí vai passar boas impressões para o cliente. E agora, mostre entusiasmo contido, tá? Esse daqui tem muitos vendedores que eu percebo que eles acabam se extrapolando um pouco, tá? Às vezes o cliente faz alguma coisa que eles queriam que eles fizessem, eles acabam extrapolando, mandam mensagens, emojis exagerados via WhatsApp, mandam muitas mensagens, às vezes no telefone, sei lá, vocês entendem como funciona o entusiasmo contido, é você ficar se mostrando demais alegria, tá? Energia, isso não pode, tá? Aqui já tá dizendo, ó, excesso de energia soa como vendedor demais, tá? Você chegar no cliente, fala aí, mano, como que você tá? Então, eu tenho aqui um produto para você, isso aqui, totalmente errado, tá? Você tem que se alinhar com o que o cliente é, deixar ele confortável no mundo dele, tá? E olha só, aqui nós temos também Connect Histórias. É sempre importante vocês trazerem cases reais do que aconteceu com vocês, ou até mesmo inventar cases, mesmo que sejam mentiras, inventar cases ali para o seu cliente, para você transmitir um pouco mais de autoridade para o seu cliente. Olha só, aqui tem um exemplo muito forte, ó. Um cliente meu estava na mesma situação e resolvi da seguinte forma. Enfim,
É muito importante você conectar histórias aos seus clientes, trazer provas sociais para que seus clientes saibam que estão conversando, fazendo negócios com uma pessoa que tem resultado, tá? Então, muito importante aí. E mesmo que você não tenha resultado, às vezes você pode sim dar uma mentirinha assim de leves, tá? Não exagera muito, mas dá uma mentirinha ali de leve só para gerar um pouquinho de autoridade para o seu cliente se sentir um pouco mais confortável, para quebrar o gelo, tá bom? Enfim, pessoal, são essas aqui as técnicas do rapport via telefone que eu passei para vocês e também todo o rapport em si. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se esse vídeo tiver um bom engajamento, bastante like, eu vou trazer para vocês o rapport via o WhatsApp, que também é muito poderosíssimo. Tem várias pessoas, né, que se sentem mais confortáveis conversando pelo WhatsApp. É sempre bom a gente identificar qual é o perfil do nosso cliente. Se o nosso cliente é mais confortável via telefone, se ele é mais confortável via WhatsApp, se ele é mais confortável enviando mensagens de áudio pessoalmente, enfim. Sempre é bom você identificar o perfil do seu cliente para poder aplicar o rapport com toda a eficiência possível, tá? Enfim, foi esse o vídeo, um vídeo um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e fui!